Oi, gente! Camille Juste aqui para mais um bate-papo com assistentes virtuais de sucesso no mercado. Que prazer e que honra estar pertinho das minhas alunas, conhecendo um pouco mais sobre elas e podendo trazer para vocês também essas histórias de inspiração. E eu sei também que tem muitos clientes que ficam só de olho aqui também nas entrevistas, nos bate-papos aqui do canal, porque querem entender melhor como é que uma assistente virtual pode fazer a diferença na sua vida também como cliente, né? Então, sejam aqui super bem-vindos também. Deixem perguntas, deixem dúvidas aqui no vídeo para que eu possa ajudá-los também a montar aí uma equipe e ter umas assistentes dos sonhos aqui, como a Ângela Lisboa e a Bel Cunha. Sejam super bem-vindas. Obrigada, bom dia. Ângela e Bel, vocês têm algo em comum que é trabalharem com um foco maior na área da saúde, né? Então, hoje a gente vai falar bastante aqui nesse nosso bate-papo sobre a assistência virtual na área da saúde, as possibilidades, os clientes, o dia a dia. Vamos falar também um pouquinho sobre a rotina de vocês, né? Sobre o que mudou na rotina, na vida de vocês. As duas são mães? Sim. Então, bora lá para essa conversa. Ângela, conta pra gente um pouquinho o que você fazia antes de se tornar assistente virtual e o que te fez entrar para essa carreira. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Bel. Prazer, Camille. É uma honra, na verdade, estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sempre fui secretária médica, né? Eu tenho experiência como secretária há quase 30 anos já. Caramba, com essa pele. E aí, então, sempre trabalhei com isso, sempre trabalhei com médicos. Depois de 22 anos, eu resolvi sair do mundo corporativo, né, e criar alguma coisa para mim. Não sabia o que eu ia fazer, porque, né, mais de 20 anos fazendo a mesma E coisa. você chegou a pensar em fazer outra coisa até você descobrir que você poderia fazer a mesma coisa, só que de um jeito diferente? Pensei em inúmeras coisas, mas não dava muito certo, até porque alguns profissionais que já me conheciam começaram a me procurar, né? Então, o que você está fazendo? Você me ajuda com tal coisa? Eu não sei preencher uma guia de convênio, eu não sei como que eu falo com o paciente. Muitos profissionais que tinham acabado de sair da faculdade, inclusive, né? Então, comecei a ajudar e aos pouquinhos eu vi que eu já era uma assistente virtual para eles, né? Fazia algumas demandas. E aí, através de anúncios, descobri o curso, né, como ser assistente virtual. Falei, gente, isso é uma profissão, eu vou atrás para ver, porque é muita diferença, né, o mundo virtual. Sim. E aí pensei também, falei, eu vou deixar esse nicho, vou atender outros profissionais, mas o coração arde pelos profissionais da área da saúde e da beleza, e aqui estou, quase 7 anos já como remota e virtual. Como passa o tempo. Bel, e você? Bom, eu sou secretária executiva, já sou formada há 15 anos, mais ou menos. Trabalhei em diversas áreas presencialmente, como CLT. Mas depois que eu tive meus filhos, a CLT já não cabia mais na minha vida. Então, eu tentei empreender em diversas áreas. Eles estão com quantos anos? 9 e 13. Agora já estão grandinhos. E tentei empreender em diversas áreas. Eu sou fotógrafa também. É mesmo? Eu não sabia desse lado. Já foi fotógrafa, teve restaurante. Quando eu tive restaurante, ficou pior ainda. Era um caos, porque era uma loucura, um caos. E um pouco antes da pandemia, eu precisei fechar o meu restaurante. Pediram o meu imóvel, eu decidi que eu ia ficar um tempo em casa, fazendo alguma coisa na área da fotografia mesmo. Só que daí veio a pandemia e a área da fotografia não tinha muito trabalho para eu fazer. E eu comecei a fazer Uber. Caramba! Conversando com um amigo que já fazia, eu resolvi que podia ser uma boa para mim ali, temporariamente, e comecei a fazer Uber, eu e meu marido. Eu fazia durante o dia e ele durante a noite. Gente, virou um casal Uber. Que a gente não se via, né? Um trabalhando de dia, outro à noite. Ele ficava com as crianças de dia para você fazer Uber e você ficava à noite. Ele já tinha a empresa dele também, já trabalha de casa há muitos anos, né? Então, durante o dia ele ficava ali em casa com as crianças e à noite ele fazia um extra de Uber. Só que depois de um ano trabalhando como Uber, eu comecei a sentir muito medo de trabalhar, não queria mais sair de casa. O rendimento não era legal para mim, tinha um carro que eu pagava muito caro nas parcelas, a manutenção, tudo não estava valendo a pena para mim. E num dia eu resolvi voltar do trabalho para casa, fiz uma corrida e voltei para casa. E eu nessa época já conhecia o Ícaro de Carvalho, já seguia ele nas redes sociais.
E eu disse, acho que eu vou assinar o Novo Mercado hoje, vou ver se aparece alguma coisa para mim. E na primeira aula que eu assisti, ele falou sobre você, né? Sobre assistência virtual, sobre o curso que você tinha ali no Novo Mercado. Sim. No mesmo dia eu assisti o curso dentro do Novo Mercado, te procurei nas redes sociais e fiquei na lista de espera para fazer o teu curso. Em seguida também já comprei, acho que na mesma semana eu comprei. Isso foi em 2021, né? Final de 2021. E daí, desde o começo de 2022, eu comecei a oferecer meus serviços como secretária remota. É muito doido, né? Porque quantas voltas você deu pra voltar pra tua profissão, né? E é a profissão que eu amo, que eu escolhi porque eu gostava realmente do que eu fazia. Trabalho desde os meus primeiros empregos, eu trabalhei sempre nessa área. E foi muito bom voltar pro que eu gosto realmente de fazer. Caramba. E perto dos meus filhos, né? Sim, vamos falar um pouco disso, dessa questão da maternidade, porque eu quando comecei lá atrás, vocês já sabem talvez, o pessoal que esteja ouvindo não saiba, então vou contar essa história de novo. Quando eu comecei lá atrás foi por conta da Alice, principalmente, minha filha, né? Na época ela estava na idade dos teus ali, ela estava com 9 para 10 anos. Eu já tinha passado toda a infância dela praticamente longe dela, porque era isso, era trabalhar o dia todo. No meu caso, ainda pior, porque eu trabalhava no shopping, né? Então, eu entrava, geralmente, 1h da tarde. Eu chegava em casa 11h da noite. Então, a gente não se via praticamente, né? Isso começou a me dar essa angústia e eu não sabia bem o que eu ia fazer. Eu só falei, cara, não serve mais pra mim essa vida. Eu vou pedir demissão e vou ver o que pode acontecer, né? E aí que eu descobri assistência virtual. E aí é muito maluca também essa transformação, né? Porque eu passei de nem vejo a minha filha direito para estou o dia inteiro em casa com ela, né? Como ela já era grandinha, já entendia muito bem ali também esses limites de, tá bom, a mamãe tá em casa, mas ela não está disponível para mim o tempo todo. E aí eu lembro que nesse começo eu montei meu escritório na mesa de jantar. Primeiro eu comecei trabalhando, né, no quartinho de bagunça da casa da minha mãe. Em poucos meses já conquistei ali meus primeiros clientes, consegui alugar um apartamento e morar sozinha, que eu acho que foi o primeiro grande sonho que a assistência virtual me proporcionou realizar, né? E aí eu lembro que nesse apartamento também a gente tinha a mesinha de jantar, que era uma mesa, nossa, menor que essa, uma mesinha de madeira assim, pequenininha. E eu trabalhava nessa mesa. E aí eu lembro que eu ficava ali trabalhando no computador, nem sofá tinha no apartamento. Pobrezinha. E aí a gente botou uns EVAs no chão, assim, umas almofadas, e a Alice ficava ali fazendo as coisinhas dela e eu ficava trabalhando, né? E que riqueza foi isso, poder estar tão pertinho ali dela e poder conhecer de verdade a minha filha, porque foi essa minha percepção no começo, foi tipo, nossa, eu não convivia com ela, porque a convivência era no meu dia de folga. E aí o dia de folga, o que eu queria? Fazer programas legais, então eu não tinha essa vida de rotina familiar com ela, sabe? Eu acho que foi um presente poder ter isso a tempo ainda, né? E poder acompanhar esse início de adolescência dela. Agora, tu tem quantos anos? Meu é moço, eu fui mãe muito nova. Fui mãe com 19, ele tem 28. Caramba! Daqui a pouco é avó já. Eu quero, mas ele não quer. Eu, se pudesse voltar no tempo e ter tido essa chance, né, de trabalhar próximo, com certeza é o que eu faria. E hoje é o que eu falo para inúmeras pessoas que eu convivo, né, que têm filhos pequenos. Migrem para assistência virtual e fique com seus filhos em casa, que é outra vida, né? Como é que é, Bel, para você? Como é que foi, né, a própria reação das crianças quando começou essa mudança profissional? Eu acho que esse foi o melhor ganho da assistência virtual para mim. Isso foi o que eu sempre busquei. Eu sou chorona. Vou chorar agora. Corta. Vamos seguir. Poder fazer a alimentação da família toda em casa, todos os dias. Isso para mim é maravilhoso, né? Eu me programo para ter essa parte ali do dia que eu faço a nossa alimentação. Isso é muito bom. Meu filho joga futebol, né? Joga futsal. Então, poder acompanhar ele nos jogos, quando precisa, quando é durante a semana, né? Se precisa levar nos treinos, a gente pode estar junto. Então, esse com certeza é o maior ganho que teve para mim
migrar para assistência virtual, né? Começar como assistente virtual. E eu também, eu sempre indico para todo mundo começar. Eu sou a maior divulgadora da assistência virtual. Eu sempre incentivo que comecem, que tentem, porque é muito bom. Esse ponto, né, de poder fazer as próprias refeições, comer com as crianças, tomar um café da manhã. Com calma. Sem pressa. Como é que foi as férias das crianças agora? Foi bem tranquila pra mim, assim. Meus filhos já estão grandinhos também, né? 9, 13 anos, são mais independentes. Eu moro do lado do clube, então coisa boa. Eles passam muito tempo lá. Quando eu posso, também trabalho de lá, na beira da piscina, bem tranquila. Gente, a própria nômade digital de comercial, né? E o café com calma, eu sempre posto no meu Instagram, todo dia de manhã eu coloco lá, meu café com calma. Já tomou seu café com calma hoje? Porque é uma delícia, né? Sim. Qualidade de vida, né? Sim. Que muita gente pensa que nem pode ter, acho que a gente como se fosse normal. O normal é a gente ter que viver correndo, né? Agora, falar um pouquinho sobre os clientes e os serviços que vocês oferecem. Ângela, você comentou que você, depois de todos esses anos de experiência já como secretária médica, você tinha uma rede de relacionamento já, né? Sim, Você teve medo lá atrás de, puxa, não dá certo? Ou por ter essa rede você já se sentiu mais segura? Medo sempre vai ter, eu acho. Né? Até hoje tem, né? Sim. Mas a rede de relacionamentos ajudou bastante, Sim. né? Eu comecei com clientes muito próximos a mim, né? Então, isso facilitou bastante. Mas o medo a gente sempre tem, né? Quando eu encerro um contrato, será que vem outro? Como que vai ser? Como que vai acontecer, né? Sim. Você já atendeu quantos clientes nesses anos? Você tem noção? Ixi, São 7 anos? Como virtual, sim. Como remoto, sim. Bem mais que 20 aí. Atualmente, você tem quantos clientes? Hoje, de agenda, nós temos 7 e 2 de assessoria pessoal e um contrato que eu incluo até como assessoria pessoal, então seriam 3, né? Eu atendo uma sociedade de médicos, mas eu faço mais a parte administrativa e não gestão de agenda. Na verdade, hoje, né? Hoje não, sempre. Eu ofereço inúmeras coisas dentro do escritório, né? Ótimo. Então, não só a gestão de agenda. A gestão de agenda é o braço forte, obviamente. Gestão de agendas, para quem não sabe, é marcar consultas. Marcar, desmarcar, cuidar. Exatamente, né? E fora isso, inúmeras outras coisas que todos esses anos aí contribuíram para o meu conhecimento. Então, faço muito assessoria pessoal, que é algo que 2024 vem bem forte no escritório. Vou retomar, né? Porque estou há 2 anos com poucos clientes disso, por conta do tempo mesmo, Sim. né? Então, 2024, o investimento maior será nisso. Então, eu sempre fiz assessoria pessoal para médicos, né? Que foge um pouco da agenda. E organização de eventos, simpósios, organização de reunião científica, sempre ligado à área da saúde e do bem-estar, né? Que entra esteticista, físio, personal. Terapias holísticas. Exatamente. Muito então, bom. Foram muitos clientes, né? Se for contar todos, porque alguns clientes... A vantagem também, né? De ter uma assistente virtual, uma secretária remota é essa, que você pode contratar por uma demanda específica apenas. Por períodos, Por né? períodos, por algo. Então, né, eu, por exemplo, inúmeros clientes que passaram por mim foram para ajudar a montar um consultório ou um estúdio. Ângela, não sei fazer nada. Me conta um pouco sobre isso, porque você comentou, né, que muitos dos teus clientes vieram para você do zero, né? E com a tua ajuda eles conseguiram estruturar, né, um consultório organizado, setorizado, que está crescendo. Qual que é a tua atuação nessa parte de organização e dos processos e do crescimento de um consultório? Então, hoje, quando vem um cliente, né, dessa maneira para conversar comigo, a gente faz uma reunião consultiva, que também é algo que eu ofereço. Às vezes a pessoa já até tem uma secretária, mas está perdido ali no meio, não sabe o que fazer, então a gente faz uma reunião de 1h30 e nesse tempo eu consigo entender as dores, a necessidade, e a gente monta junto um plano de ação para isso. Então eu tenho cliente, tem uma inclusive que está comigo até hoje, que quando veio era agenda de papel, assim, não sabia nem o que era um WhatsApp Business, não sabia o que era um Google Agenda, e aos pouquinhos a gente vai conversando, instalando, resolvendo, criando junto muitas coisas, né? Então, quando vem do zero, todo tipo de ajuda
administrativa e da parte de secretariado, né, a gente vai ajudando esse profissional. Então, muitos vêm, acabou de sair da faculdade, não sabe que documentação que precisa, onde que busca um alvará, se pode ser MEI, se precisa mesmo ter um contador, se precisa fazer uma conta PJ. Você vira o anjo da guarda desse profissional, né? Às vezes tem profissional que vem até questionando assim, qual o melhor bairro que eu posso alugar um consultório, preciso alugar um consultório, né? Preciso mesmo ter uma secretária. Sim. Então você já subiu aí o degrauzinho do plano de carreira da assistente virtual também nessa parte mais consultiva, né? Consultiva, de gestão, né? Muito bom. Então, treinamento de secretária, enfim. Isso vai agregando vários serviços. Exatamente. E você, Bel, quais são os serviços que você oferece hoje? Questão engraçada é que na CLT, eu nunca atendi profissional da saúde. É mesmo? Não. E quando eu comecei como assistente virtual, eu achei que essa era uma área que eu nem ia conseguir trabalhar. Nunca tinha trabalhado, a gente acaba oferecendo para alguns lugares que a gente já tem o costume ali, já trabalhou antes, alguma coisa assim. Na zona de conforto, né? E os meus primeiros clientes, então, não foram da área de saúde, foram agência de marketing, coisas assim. Mas começou a surgir demanda de um nutricionista, de uma médica, e eu disse, vou tentar atender. E eu gostei muito da área, achei que a rotina deles se encaixou muito com a minha, né? É um trabalho que eu gostei de fazer. E eu fui me especializando em atender só profissionais da saúde. Acho que no final de 2022 eu encerrei o contrato com o último cliente que não era dessa área e fiquei só com os profissionais da saúde mesmo. E eu ofereço gestão de agenda, atendimento ao paciente, emissão de notas fiscais, cobrança. E eu ofereço também um pouco de assessoria pessoal para esses profissionais. Eles têm a rotina muito corrida, então às vezes eles precisam de lembretes das contas a pagar, comprar algum medicamento para eles mesmos, agendar uma consulta para eles mesmos, né? Então eu ofereço essa assessoria pessoal também. Isso é muito legal, né? De agregar assessoria pessoal ali com outros serviços, porque é algo muito natural, né? O cliente começa a confiar em você. É quase que assim, o cliente já não consegue viver sem a gente, né? E a gente começa a entender muito a rotina deles, né? Porque a gente controla a agenda do consultório, então a gente sabe os horários que eles vão estar disponíveis, que é mais fácil marcar uma consulta, né? E o legal é quando esses profissionais, né, principalmente da área da saúde, que é o que eu tenho mais contato, né, mais de 20 anos, conseguem e começam a entender a importância de separar as coisas. Então, ele ter uma secretária no consultório, que a grande maioria dos profissionais da saúde, eles têm uma secretária. Né? Vai depender do perfil deles também, obviamente, mas assim, tem a necessidade de ter alguém ali para recepcionar esse paciente, né? Os que atendem plano de saúde, a secretária precisa fazer toda a parte burocrática ali, passa a carteirinha e preenche guia. E aí, quando ele começa a entender que ele pode delegar outras coisas para uma outra secretária e que o custo-benefício vai ser melhor, né? E não é aquele bicho de 7 cabeças, vou contratar mais uma e vai ficar muito caro. Isso é muito legal. Então, tem espaço para todas. A gente ajuda as colegas secretárias as presenciais que desafoga ali, né? E eles começam a terceirizar. Ou as agendas, porque às vezes a secretária presencial, ela não tem tempo de atender o WhatsApp, atender o telefone, atender o paciente que está lá na frente. Sério, quando a gente está falando também de consultas, consulta de plano, tem toda essa burocracia que a pessoa tem que fazer. Mas consulta particular, a pessoa que paga ali 500, 600, R$1.000 numa consulta, ela quer ser bem recebida no consultório, né? E não entrar ali e tá uma secretária até descabelada de tanta coisa, né? Não dá conta. Não dá conta. Atender bem o WhatsApp, por exemplo, atender, né? Receber em alguma coisa a secretária vai falhar. Ou ela não vai ser tão boa no atendimento presencial, ou ela vai falhar no atendimento virtual, ali, que é o WhatsApp e o telefone. Então, é muito bom quando o profissional entende essa necessidade e quer investir nisso, né? Eu já sou padrão concierge, né? Fiz um curso de concierge e tal. O treinamento que hoje eu tenho montado e aplicado é nesse padrão. Então, essa importância. Às vezes o profissional fala para mim, tá, Ângela, mas qual que é mais importante? Eu atender o paciente que está no telefone, deixar esperar, ou que está lá na frente. Eu falo, o que é mais importante para você se você fosse o paciente? Né? Então, você chegar... não tá muito e o paciente que agendou com antecedência, que ele já agendou com a secretária, que está tudo certo. Ele chega lá e a pessoa não dá atenção porque ela está atendendo o WhatsApp. Então, os dois pacientes têm a mesma importância. Aí você precisa direcionar qual funcionária ou parceira vai te ajudar mais nisso, né? Qual que é a importância.
É muito legal a gente falar desse assunto, porque acho que é uma das maiores dúvidas de quem quer trabalhar como assistente na área médica é essa, tá? Mas por que que o médico vai me contratar se ele já tem uma secretária? Bel, você tem algum cliente teu que tem a secretária presencial e vocês fazem ali um bem bolado ou não? Todos os teus... Todos só tenho a minha assessoria. Eu vou começar com uma cliente que eu fechei o contrato ontem, que ela tem uma secretária presencial. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar dessa forma. Legal. E aí vocês vão trabalhar também em conjunto, claro, né? Ela vai recepcionar os clientes, os pacientes, né? Vai trabalhar mais com essa parte. A questão de convênio também. A questão financeira, porque elas vendem um plano diferente, bem personalizado. O pagamento é bem diferente. Fazem direto na clínica, vai ser com ela. Legal. E daí a parte que dá para fazer virtualmente... Você vai fazer. Fora que muitas vezes, né, dependendo da especialidade do médico, essa secretária, ela também é quase que a ajudante ali, né? Eu lembro a minha obstetra... era a secretária presencial dela que ia lá, me dava o aventalzinho para vestir, arrumava ali, né, depois do exame, ela ia lá, arrumava a sala. Então eu enxergo também cada vez mais essa separação, né? Essa necessidade de separar, né? Vocês trabalham em conjunto com as secretárias presenciais? Como é que é essa situação quando... Atualmente eu não tenho nenhum cliente que esteja com uma secretária presencial. Tínhamos até novembro, se eu não me engano. Mas é uma questão de ajuste. Algumas nos enxergam como concorrente, né? Vai pegar o meu trabalho. Mas vai engrenando e a pessoa percebe que não. Que é uma ajuda, é uma né? ajuda e agradecem e querem e contam para as outras colegas e indicam, inclusive. Porque realmente é uma ajuda para elas, né? E acaba até valorizando mesmo porque que elas estão lá presencialmente, delegando essas outras coisas. É uma questão de ajuste e, assim, é uma ajuda mútua e flui muito bem. Porque uma ajuda a outra, né? Então, e aprende, né? A gente acaba aprendendo com elas com a gente. Então, é uma facilidade para todo mundo. Eu acho que isso é um medo mesmo, um dos medos do começo, né? De quem vai entrar na área da saúde, mas por que vão me querer remoto se pode ter uma pessoa presencial? Eu mesma já indiquei, chego no consultório, às vezes... Já teve consultório que eu cheguei que tinha 2 secretárias presenciais e as duas se embananando ali, aquela confusão, os pacientes ali esperando, elas ali tentando resolver coisas, que aí depois que eu terminou o atendimento com o médico, aí eu sempre falo, você já conhece? Secretariado remoto, você sabia que você pode ter uma secretária que vai te custar bem mais barato? E assim, eu vejo muito... Que o profissional da área da saúde, eles ainda não se enxergam como empresários. Então, assim, eles não conseguem entender que o consultório é uma empresa. E que essa empresa precisa de uma gestão e precisa de organização. Então, quando ele se enxerga, a geração mais nova está vindo mais com esse perfil. Então, quando ele começa a se enxergar como um empresário, que ele precisa estar à frente, saber o que está acontecendo, ele aprende a delegar, ele aprende a separar as funções, isso flui de uma maneira mais fácil. Mas eles ainda têm essa dificuldade de se entender assim, de setorizar, né? Mas é só um consultório com só uma funcionária. Não, então essa única, por exemplo, a sua única funcionária, ela não pode fazer a limpeza, auxiliar na sala, atender o telefone, e ainda atender o paciente. Então, assim, você tem que setorizar, né? Mas aí fica muito caro eu ter 3. Então, você conhece assistência virtual? Vem ouvir a palavra da assistência Exatamente. virtual. Bel, você já atendeu mais de 15 clientes, né? Sim. Nesses 2 anos? 2 anos. 2 anos. Hoje tem 7 clientes fixos. E aí tem uma história muito legal, que é a da tua cliente que tinha uma fila de espera muito longa. E essa história que a Bel vai contar aqui para vocês, ela mostra como o trabalho do assistente virtual faz, sim, o cliente ganhar mais dinheiro, né? Como é que era essa história? Essa minha cliente, ela trabalhava com uma empresa antes de secretariado virtual, uma empresa maior. E eles não ofereciam um atendimento muito personalizado. Então, por exemplo, eles faziam as confirmações de amanhã. Mas alguém teve um imprevisto e não conseguiu. Eles não colocavam outra pessoa no lugar, eles nem tentavam colocar outra pessoa ali no lugar. Então, ela tinha uma fila de espera bem longa e ela ficava ansiosa de não
de ficar com horário vago, né? No horário que ela tem ali para atendimento. Sim, tipo, só tem um monte de gente esperando, mas aí vagou um horário, eu não coloco ninguém. Com o meu trabalho, a gente não tem horário vago na agenda dela mais, né? Alguém cancela, eu já corro atrás de alguma pessoa que está esperando. Ela é psiquiatra, tem bastante procura nessa área. As pessoas geralmente querem fazer a consulta logo, elas podem esperar, né? Então, com ela foi e aí você faz ela ganhar mais dinheiro. Sim, então. mais dinheiro. É muito interessante, né? Como esse ponto que você trouxe do atendimento mais especializado, mais de perto, mais atencioso, mais humanizado, um atendimento mais personalizado para os clientes, né? Porque sim, fato, existem hoje empresas de secretariado remoto que o cliente vai lá e contrata por R$600 no mês um pacote ali. Mas e como é que vai ser esse atendimento, né? Ele vai ser um atendimento mais robotizado, porque não vai ser nem, muitas vezes, a mesma secretária que vai trabalhar todos e às vezes os dias. é só um robozinho mesmo. E às vezes é só um robozinho mesmo. Então, esse ponto do atendimento tão especializado, tão mesmo de pertinho com o cliente, eu acho que é um grande diferencial nosso como assistente virtual. Sim, né? E para essa área, né, Bel, para a área da saúde, porque as pessoas estão muito carentes, todos nós estamos carentes de acolhimento, mesmo de atenção. Profissionais que atendem idosos, por exemplo, às vezes o idoso não tem tanta atenção em casa. Então, quando ele vai no médico, ele quer ficar falando com a secretária, quer conversar, a consulta com o profissional é de 30 minutos, ele quer ficar ali 40 minutos só conversando. Então, assim, esse atendimento frio do telefone ou do WhatsApp, tá todo mundo cansado, diz que 1, diz que 2, digite tal coisa. Então, principalmente para essa área, eu sou super defensora de ter uma secretária para acolher o paciente. Isso faz total diferença, né? Eu fico louca quando eu tenho que apertar 1, 2 e nunca chega numa pessoa de verdade para te atender, né? Porque eu acho que quando tem muito fluxo, é interessante ter, né? No começo do atendimento. Mas chega uma hora que você precisa falar com alguém, você precisa de uma informação específica, né? Que pelo robozinho ele não vai dar certo. E faz muita diferença, porque os pacientes notam e às vezes perguntam pro profissional: você falou que a tua secretária não fica aqui porque é remota. Nossa, mas ela fala tão bem comigo, sim, porque é uma pessoa falando, uma pessoa de né? verdade. E isso faz muita diferença. Queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre esse tópico, né? Porque muita gente fala, os profissionais da saúde, hoje em dia, eles fazem tudo pelo sistema ali. O sistema já faz o agendamento, já manda mensagem para o cliente, não precisa ficar fazendo confirmação, vai tudo automático ali, não, para que contratar alguém? Né? Então, você já trouxe esse ponto de, cara, as pessoas não querem esse atendimento, ser atendidas por um robô. Eu acho que cada vez mais o humano vai fazer a diferença, né? Mas é muito importante, você trouxe, né, Bel? Dá pra gente... O atendimento pode começar ali com um robozinho e depois cair numa pessoa. Você já trabalha nesse sistema? Tem algum cliente que você já usa assim? Não, os meus clientes são todos de baixa e média demanda. Eu foco nesses clientes. Então, eles nem precisa desse atendimento. Olha a segurança dessa mulher, gente. Não, os meus clientes são todos de alta e de baixa e média demanda. Você escolheu esse tipo de cliente, você chegou a experimentar clientes de maior demanda. Como é que foi que você chegou? Como é que foi que você chegou? Não, quero ficar só com os da saúde, quero ficar só com os pequena e média demanda. Eu já desde o início decidi que ia ser baixa e média demanda, porque eu acho que com fluxo muito grande eu ia acabar tendo menos clientes, eu não ia conseguir expandir tanto sozinha. Então eu preferia atender baixa e média demanda, que eu consigo atender mais clientes sozinha, mas já chegou no meu momento de delegar também, porque nem os de baixa e média demanda já na quantidade que tá, eu tô conseguindo mais. Caramba, agenda cheíssima então, e já quase dando esse passo. Sim, só precisa mais um pouquinho de coragem para dar esse passo de delegar. Bel, pensa que você, né, tava lá fazendo Uber. Sim. Um dia tomou essa decisão e agora tá aqui prestes a se tornar uma empresária mesmo, né? Como é que, quando você começou, como é que você imaginava que ia ser e como é que tá sendo hoje? Então, eu aprendi muito nesse tempo, assim.
desde o início da assistência virtual, né? Porque eu tinha muita dificuldade para vender o meu serviço. Eu sempre falei que eu não tinha dom para venda. Você é né? um pouco mais tímida. Sou bem tímida. Essa questão de achar que venda não é para mim, que é um dom que eu não tenho, e a timidez foi uma coisa que eu tive que vencer, uma barreira que eu tive que ultrapassar mesmo no começo. Mas depois que eu entendi que vendas é uma questão de técnica, de você saber a técnica de vender, e de entender que a timidez faz parte. Eu sou tímida, é minha personalidade, eu vou ter que enfrentar isso e vender o meu serviço mesmo assim. Fluiu muito. Hoje, a primeira reunião que eu fiz, acho que eu marquei dali 3 dias a primeira reunião. Não era por falta de tempo de fazer antes, é porque eu precisava me preparar psicologicamente para fazer aquela reunião, aquela apresentação. E hoje, para mim, é normal, né? Eu tenho reunião toda semana, falo tranquilamente com os clientes. É uma barreira mesmo que eu consegui vencer com a assistência virtual. E é isso. Como é que foi lá atrás teu marido, né? Quando você falou, não vou fazer Uber mais, eu vou atrás aí do que o Ícaro tá falando, vou me tornar uma assistente virtual. Teve alguma resistência? Teve uma coisa tipo, mas que profissão que é essa? Para fazer a transição, eu fiz como você fala, né? Eu não me joguei do penhasco, né? Eu fui atravessando a ponte. Então, quando eu comprei o curso, foi no final de 2021, eu continuei fazendo Uber até o final do ano. Tá. E no final do ano, eu vi que valia a pena a gente vender o carro para eu entrar de vez na assistência virtual. No começo eu senti que ele não tinha muita segurança que ia dar certo, meu marido, mas ele me apoiou desde o começo. Então, em janeiro de 2022 eu comecei a oferecer os serviços e já em março eu consegui um primeiro cliente pontual através do meu marido. O cliente dele precisou de um serviço. E já nesse primeiro serviço eu paguei o Novo Mercado anual e paguei o curso de como ser assistente virtual. E daí, a partir dali, ele viu que ia dar certo. E hoje ele é meu maior apoiador. Inclusive, ele está entrando para o digital também, parte do serviço dele. Falando em família, Ângela, trabalhar por conta própria, trabalhar como assistente virtual te deu a possibilidade também de apoiar muito teus pais, né? Sim, sim. Isso é um presente desse mundo virtual e remoto, né? Que eu tive problemas de saúde na minha família, né? Eu já estava atuando já há tempos, mas meu pai fez um AVC e ficou paralisado, né? A casa da minha mãe se transformou num hospital praticamente, porque ele ficou 2 anos acamado. Então, na casa da minha mãe tinha realmente como se fosse um quarto hospitalar. E os 2 idosos, né? Sim. Então, a facilidade de poder estar perto, de cuidar. Eu não morava na mesma casa, mas levava o notebook, passava o dia lá revezando com a minha irmã, que tinha acabado de ganhar bebê. Então, aquela loucura que vira, né? Porque a doença, quando vem assim, né? Ninguém tá esperando. Então, o fato de você estar próximo das pessoas que você ama, cuidando, ajudando, auxiliando, né? Depois que meu pai, na pandemia também piorou muito, né? Porque você não podia sair de casa, idoso não podia sair de casa, então a gente ter essa facilidade de trabalhar dessa maneira facilitou. Após o falecimento do meu pai, veio o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe, 1 semana depois, e aí eu saí da minha casa e fui morar com a minha mãe para cuidar, né? Foi um período bem difícil, porque eu tive que demitir alguns clientes para poder estar mais próxima a ela, mas quando estabilizou, as coisas voltaram ao normal, mas assim, estar nesse começo da doença, que era assustador, né, que você não tem ninguém, é um caos, e estar próximo, né, poder trabalhar, ficar 24 horas ali cuidando dela, estar perto dela, e mesmo assim conseguir trabalhar e trazer renda, né? Então, e claro, financeiramente falando, hoje minha mãe mora numa casa de repouso, né? E financeiramente falando, esse mundo da assistência virtual, né? Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois essa oportunidade, essa profissão que possibilita essas coisas, né? A gente trabalhar de casa, estar perto das pessoas que a gente ama e financeiramente ainda ajudar, né? E você deu a volta por cima, né, de toda essa situação. Você passou ali esse momento que você teve que demitir clientes, então tirar o pé do acelerador para poder se dedicar mais à tua família.
e depois você deu a volta por cima e hoje você tem, inclusive, funcionários na tua empresa. Sim, Conta aí pra graças gente, a ó, Bel, Deus. vamos escutar, porque esse passo... aprender. Esse passo que você tá tendo que dar agora, a Ângela já deu. Como Já é que foi dei, isso? nós estávamos até falando sobre isso, né? Já estava dando umas dicas ali para ela sobre montar equipe. Quando chega essa fase, é um medo, né? Eu não almejava isso. Quando eu saí do corporativo e quis fazer algo, e enfim, toda a decisão era tendo cliente para pagar minhas contas do mês e trabalhar em casa, que eu não quero mais chefe, que o meu objetivo era esse, tá bom. Mas eu sou cristã, né? E eu sempre falo que os meus sonhos não se comparam aos sonhos de Deus, nem os projetos que Ele tem. Então, às vezes a gente faz, né? A Bíblia fala que a gente faz projetos, mas quem realmente realiza e tem os melhores para nós são os nossos objetivos e planos nem chegam próximos ao que Deus tem, né? E quem quis que eu expandisse, crescesse, e no começo dá um medo, e eu falava, Deus, se for para crescer, que seja para abençoar outras pessoas, né, financeiramente, abençoar meus clientes com o meu trabalho, mas aí começaram a vir muitos clientes, não tinha como dar conta, então eu passei por várias meninas me ajudaram, sou grata a todas que já passaram por mim e que por algum motivo não deu certo e hoje estão, né, com seus projetos, mas hoje eu tenho, né, uma equipe, fora as parcerias, né, que eu tenho com outras AVs de outros nichos, né, que acabam ajudando, e ter equipe, ter alguém que você possa ali abençoar mesmo, né, com um emprego, né, CLT, sim. Hoje em dia no país que a gente vive é muito gratificante, é muito bom. Como é que foi essa virada para você de empreendedora para empresária, né? Você, beleza, trabalhava na área de secretariado a vida toda praticamente, migrou para o secretariado remoto, passou a dar essas consultorias, inclusive de gestão para os seus clientes, e agora se tornou uma empresária. É meio surreal ainda, né? Eu brinco que eu não fico pensando muito nisso, não. Eu deixo as coisas irem acontecendo, porque é meio assustador, né? Sim. Claro que além de gratificante, dá um sustinho, né? Eu ainda acho que estou nessa fase. São muitas mudanças. Cada vez que eu falo com o meu contador sobre isso, ele fala, crescer dói, né? Tem as suas dificuldades. E aí a gente chega, eu estou literalmente nesse momento, nessa fase de contrato mais uma, fecho as portas. Sim, fecho a agenda. Na verdade, eu fechei a agenda no começo do ano, até março, eu falei, né? Vou voltar a pegar cliente só em abril. Sim. Eu tento, né? Mas eu já peguei 2 o mês passado. Tá, só mais esse, tá bom, só mais um. E pretendo ficar com a agenda fechada até o final de março aí para uma nova reestruturação. Eu sempre estou reinventando, reestruturando. Então, alguns projetos que estavam engavetados aí, por conta da demanda grande, do operacional, então estou retomando. Essa semana já foi o primeiro treinamento de secretária do ano, fiquei bem feliz. Então, a gente vai se reinventando aí como empresária, né? E crescer isso aí. Então, agora eu estou nessa fase. Pego mais uma, contrato mais uma, vai ser PJ, vai ser CLT, como que vai funcionar? Bel, falando um pouquinho de como você apoia os teus clientes, né? Você já contou desse caso ali, onde você fez a cliente começar a ganhar mais dinheiro, né? Encaixando essas consultas. O que mais você acha que tem de diferencial no trabalho de uma secretária remota, de uma assistente virtual, de benefício para o cliente? Como é que você se vende para o cliente? Então, nessa questão de fazer o cliente ganhar mais dinheiro também, eu tenho visto que eles estão procurando muito um atendimento mais comercial. Os últimos contratos que eu fechei foram todos buscando isso, né? Converter mais os leads em pacientes, em agendamento de consulta mesmo. E eu tenho procurado me especializar nisso e tenho oferecido isso. Estou fazendo um curso específico de vendas, que era o que eu achava que eu não tinha dom lá atrás, né? E agora eu tenho vendido isso. E ajuda bastante eles, aumenta bastante o número de consultas, de primeiras consultas. Eu fecho mais planos para o meu cliente nutricionista, por exemplo. Ao invés de vender só uma consulta, você vende um plano, de pacote, completo, um pacote. Então, eu vejo que isso é uma coisa que eles estão precisando bastante, eles estão vendo que faz diferença no consultório, ter um atendimento mais comercial.
Sim. E isso é uma parte que eu tenho ajudado bastante. Você tinha medo de não conseguir cliente lá atrás? Quando você começou? Tinha bastante. Você Acho que é concorda? sempre um medo, né? Vocês concordam comigo? Costumo dizer, né? Os 3 primeiros clientes são os mais difíceis e os mais importantes, porque depois é como se pegasse uma faísca na palha. Sim, né? depois vem muita indicação, você já começa a ter feedback desses clientes e fica mais fácil você vender o teu serviço, Eles né? te vendem, né? Se você faz um bom trabalho com os primeiros, eles vão te vender. Sim. Eles vão... E eu acho que a gente depois fica mais segura também. Eu acho que no começo a gente pensa, será que as pessoas estão precisando mesmo de assistente virtual? Hoje eu vejo que é um mercado gigantesco, né? O que a gente pensa sobre E a assistente gente ainda virtual. tá só na pontinha do iceberg, né? Porque eu vou fazer, ano que vem, 10 anos nessa área. Então, se a gente pensar que, né, a profissão tá, sei lá, com 15 anos de existência aqui no Brasil, talvez, antes de mim tinham algumas pessoas que trabalhavam já nessa área. É muito pouquinho, né, gente? É só o comecinho ainda. Acho que agora que tá ficando mais... E tem se espaço popularizando mais. para muita gente ainda. Tem, cabe muita gente. Recado final para toda essa gente que tá aqui nos ouvindo e tipo, ai meu Deus, será? Vou ou não vou? O que vocês dizem para quem tá nessa dúvida? Se entra para assistência ou se contrata? Se entra para assistência virtual. Entrem para assistência virtual. Tem campo para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Não entre achando que você vai ter concorrentes e sim colegas de trabalho que possam te ajudar, né? Estamos aqui para ajudar, né, Bel? Sim. As que começarem aí, contem conosco, mas não demore para começar, porque vale muito a pena. Quanto mais tempo demorar, mais vocês vão se arrepender no futuro. Eu acho que tá na hora. Né? Quanto antes começar melhor, depois de se arrepender. Eu ouço muito isso. Ah, se eu pudesse ter começado antes. Você, Bel, nossa ex-Uber, que deu tantas voltas e voltou para sua área de atuação, sua paixão, que hoje trabalha da beira da piscina do clube ali com os filhos. Que agora vai dar esse passo, ela vai dar, né, Angela? Vai, com certeza. Começar a delegar, aumentar a sua equipe. O que você tem para deixar de mensagem final aqui para quem está nos escutando? Isso que a Angela falou é verdade, né? Na assistência virtual a gente não tem concorrentes. Desde o início eu percebi que todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. Eu tive muita ajuda no começo e eu procuro ajudar todo mundo que busca essa área agora. Eu recebo muito contato no Instagram, muito. E eu sempre ajudo e incentivo, porque vale muito a pena. Principalmente para quem é mãe, que quer ficar perto do filho em casa, quer ter uma rotina mais tranquila. Apesar de atender muitos clientes hoje, eu ainda tenho uma rotina tranquila, que eu consigo ficar próxima dos meus filhos, da minha família. Então, super recomendo. Só comece. Comecem. Muito bom. Muito obrigada, meninas, pela conversa. Foi uma delícia poder conhecer um pouquinho vocês, conhecer melhor vocês. Muito obrigada. E para você que ficou nos escutando aqui, muito obrigada também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.